Meus caros amigos e amigas, é uma alegria, uma satisfação poder participar desse congresso de patrística com o tema o desenvolvimento da fé no período patrístico. Evidentemente, esse assunto é um assunto bastante longo, né? E que eu gostaria então de deixar rapidamente assim uma rápida bibliografia para quem queira aprofundar no tema, né? Começo mostrando o livro do Dom Fernando Figueiredo, né? O Alvorecer da Igreja na África. Dom Fernando lançou pela nossa editora, né? E ele coloca aqui exatamente todo esse alvorecer da igreja na África, onde havia ali muitas comunidades cristãs e ali os padres da igreja atuaram realmente com muita força, né? Há um livro também de Hartmann, Os Padres da Igreja. Esse livro é da Editoras Paulinas, né? E o Papa Bento XVI também escreveu nas suas catequeses, né? Los Padres de la Iglesia, né? Também é uma outra bibliografia bastante boa para a gente estudar. Muito bem, esse é um assunto longo que eu gostaria então de desenvolver em alguns itens, né? Falar um pouco sobre a importância da patrística aí na própria conceituação de igreja e da tradição da igreja, depois também sobre os evangelhos, né? A confirmação dos evangelhos como autênticos. Depois também com relação a toda a apologética, a defesa da fé que eles fizeram, né? Também na participação de martírios, vários padres da igreja foram mártires, né? E depois também o grande trabalho deles para enfrentar as heresias, principalmente nos concílios, primeiros concílios da igreja. Também sobre a definição do cânon da Bíblia, né? Tiveram uma importância muito grande. E também na questão da liturgia e dos sacramentos. E, evidentemente, em muitas outras coisas, né? Bom, começando pela igreja, pela tradição da igreja, vamos encontrar logo ali, por volta do ano, né? Por volta do ano 100, mais ou menos, Santo Inácio de Antioquia, que vai dizer, né, onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Parece que esta é a primeira referência da palavra Igreja Católica na literatura cristã, lá por volta do ano 100, 107, por aí, né? E aí nós vamos ver aí grandes padres da igreja, né, defendendo profundamente a realidade de igreja e da sua tradição. Principalmente, vamos ver aí, Santo Irineu de Leão, né? Que Santo Irineu, ele deixa a relação dos 12 primeiros papas da igreja, até o papa do tempo dele, que era o Papa Eleutério. Então, isso é muito importante, né? A tradição de que ele coloca ali na sua obra contra os hereges, adversos hereges, né? E também toda a questão não só da tradição, mas também a questão da própria igreja como instituição, né? E o ensinamento dos apóstolos, que ele dizia que está em todas as igrejas, onde eles fundaram, né? Está ali, ele chega a dizer o seguinte, que se houver dúvida sobre algum ponto da doutrina, a quem nós recorreremos para tirar a dúvida, né? Mesmo antes dos escritos dos evangelistas, as igrejas que os apóstolos fundaram. Então ali ele vê a catolicidade, né? Então Santo Irineu é um que deixou um legado muito importante sobre a igreja, sobre a tradição. E sobre a igreja todos eles praticamente deixaram, né? Santo Agostinho, São Leão Magno, né? São Basílio Magno, os padres da Capadócia, né? São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, todos eles deixaram uma contribuição muito grande em termos de igreja, em termos de doutrina da igreja, né? Sobre o Espírito Santo, sobre todos os itens, né? Vamos ter principalmente a elaboração do credo, né? Que depois foi necessário fazer o credo niceno-constantinopolitano, por causa das heresias que surgiram, né? E eu gostaria de citar aqui uma palavra de Santo Agostinho, que lá, né, morreu em 430, Santo Agostinho dizia: a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados.
E os santos doutores, os santos padres, né, muitos deles doutores, né, já vão dizer, fora da igreja não há salvação. É uma frase típica deles. Não quer dizer que quem esteja fora da igreja não vai se salvar. Não, o Catecismo da Igreja deixa claro, no parágrafo 846, que as pessoas que sem culpa, né, não conheceram Cristo, o Evangelho, a igreja, não foram batizados, mas viveram de acordo com os ditames da consciência, podem se salvar. Mas são salvas também através da igreja, porque não há outro caminho de salvação a não ser através de Cristo e da igreja. Os santos padres colocavam isso. Então essa teologia básica da igreja é muito importante. E a tradição, né? Que eles mostram que muitas coisas que Cristo não deixou com clareza, mas que deixou que o Espírito Santo fosse mostrando para a igreja, né? Isso é muito importante. Depois, tem várias citações aqui que eu gostaria de colocar rapidamente, desses grandes padres da igreja, né? Então, por exemplo, Santo Agostinho dizia, onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. Na medida que alguém ama a igreja, é que possui o Espírito Santo. Veja, na medida que alguém ama a igreja, é que ele possui o Espírito Santo. Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Então, nós que queremos tanto o Espírito Santo, essa frase de Santo Agostinho é importantíssima, né? Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Porque somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Então, quanto mais se ama a igreja, mais se é cheio do Espírito Santo. Santo Irineu de Leão, o gigante Santo Irineu, que nasceu por volta de 140, morreu por volta do ano 200. Onde está a igreja, aí está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí estão a igreja, o tesouro de todas as graças, porque o Espírito é a verdade. E esses homens todos, esses padres todos aí no século III, IV, cunharam aquela frase, né? Ubi Petrus ibi Ecclesia, né? Ubi Ecclesia ibi Christus. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Isso era uma unanimidade com relação, então, à igreja, né? São João Crisóstomo, doutor da igreja, mártir, no ano 407, em Constantinopla, São João Crisóstomo disse, né? Não te afastes da igreja. Nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra. Ela nunca envelhece. Então, esses testemunhos sobre a igreja, sobre a tradição, são muito importantes. Santo Hipólito de Roma, lá do século II, século III, a igreja é o local onde floresce o Espírito Santo. São Justino, mártir, em 165, doutor da igreja, o mundo foi criado em vista da igreja. Santo Epifânio, morreu em 403, a igreja é a finalidade de todas as coisas. São Cipriano de Cartago, bispo, mártir, né, no ano 258, que escreveu aquela obra sobre a unidade da igreja, São Cipriano dizia, a esposa de Cristo não pode adulterar. É fiel e casta. Aquele que se separa dela sabe que se junta com uma adúltera e que as promessas da igreja já não o alcançam. Aquele que abandona a igreja não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito, um inimigo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Essa frase atravessou praticamente 18 séculos, né? Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Um santo doutor da igreja. Bom, também um ponto que me chama a atenção é na autenticidade dos evangelhos, né? Por exemplo, nós vamos encontrar, por exemplo, a confirmação de Santo Irineu, né? Que deixou lá na sua obra Contra os Hereges vários registros importantes da atuação desses padres com relação, vamos dizer assim, na confirmação que os evangelhos são, de fato, escritos pelos evangelistas, e não a posteriori, pelas comunidades mais tarde, aqueles que querem separar o Cristo da fé do Cristo da história, como Rudolf Bultmann, né? Esse testemunho deles é muito importante. Por exemplo, Santo Irineu, ele escreveu o seguinte, né? Lá na obra dele, a diversos hereges, Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, o escrito dos evangelhos.
quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e fundaram a igreja. Depois da morte de Pedro e Paulo, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, registrava num livro o evangelho pregado por eles. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que tinha recostado a cabeça no peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Está aí o livro 3, né? 1 na página 247 da publicação da patrística da Paulus. Né? Interessante que no ano 130, o bispo Pápias, né, que era de Hierápolis, na Frígia, na Ásia Menor, ele fala também do Evangelho de São Mateus. Né? Mateus, por sua parte, pôs em ordem os dizeres na língua hebraica e cada um depois traduziu como pôde. Isso está na obra de Eusébio de Cesareia, que, aliás, Eusébio de Cesareia, né, que é do século IV, ele foi o primeiro historiador da igreja na sua história eclesiástica, muito importante, né, publicado já pela editora Paulus, né, na coleção patrística. Eusébio deixa esse testemunho. E o mesmo Pápias, ou Papias, não sei, ele fala do Evangelho de São Marcos também. Ele diz: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosamente, não porém ordenadamente, as recordações ou palavras do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira ou seguira o Senhor. Mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever de acordo com suas lembranças, não cometeu erros. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, sem impingir algo de falso. Ali, na obra de Eusébio, da História Eclesiástica. Então, a gente vai vendo aí o desenvolvimento da fé. E os evangelhos são fundamentais para a nossa fé. Houve um tempo que os racionalistas, no século XVIII, quiseram questionar a autenticidade dos evangelhos, né? E Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, aqueles que foram os mentores da Revolução Francesa, quiseram destruir a crença nos evangelhos, mas acabaram quebrando a cara, né? E aquele racionalista alemão von Harnack foi obrigado a dizer: nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos, o que nós conseguimos foi construir um pedestal para que a gente colocá-lo em cima. Então, esse ponto é importante. Um outro ponto importantíssimo da participação dos padres é na apologética. Né? Vamos ver os grandes apologistas da igreja, o próprio Santo Irineu, o próprio Santo Agostinho, Tertuliano, São Justino. Né? Esses homens, eles escreviam para os imperadores. Né? Por exemplo, Aristides de Atenas, que morreu em 130, ele escreveu para o imperador Adriano, que já era perseguidor da igreja. Justino, São Justino, que morreu mártir em 165, escreveu o seu apologético para o Antonino Pio, defendendo os cristãos e a fé católica. Tertuliano escreveu para o Marco Aurélio, aquelas frases que nós conhecemos muito bem: vede como se amam, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, imperador. Não adianta o senhor ficar aí matando os cristãos nas arenas romanas, que quanto mais sangue cai nesse chão, mais brotam cristãos. Então, essa participação deles na apologética foi muito importante. São Justino, por exemplo, escreveu: cortam-nos a cabeça, crucificam-nos, expõem-nos às feras, atormentam-nos com cadeias, com fogo, com suplícios mais terríveis. Ele escrevendo para Trifão, né? Lá na obra dele. Então, essa participação deles foi muito importante. Né? A elite romana começou a se converter, como Santa Helena, depois o próprio imperador Constantino, porque esses padres da igreja, né, eles influenciavam muito já nos castelos, já nos palácios romanos. Né? Então nós vamos ver senadores se convertendo, vamos ver gente importante, porque viu, né? Tertuliano, por exemplo, no seu apologético, ele que morreu em 220, no ano 197, escrevendo para o Marco Aurélio, que era um imperador estoico, perseguidor terrível da igreja, né? Ele escrevendo aos governadores do império,
onde ataca as violações do direito dos processos contra os cristãos. Ele fala de advogado, torturas usadas, condenação apenas por causa do nome de cristãos, enquanto os filósofos pagãos podiam negar impunemente a existência dos deuses. Ele escreveu que, abre aspas, né, pendemos da cruz, somos devorados pelas chamas, a espada abre nossas gargantas e as bestas ferozes se lançam contra nós. Está lá no seu Apologético 31. Né? Enfim, ele ainda disse, né, no seu Apologético, se o Tibre transborda, se falta seca, se o exército romano perde uma batalha, a palavra é uma só: cristãos às feras. Ou seja, tudo que acontecia, a culpa era dos cristãos. Mas a ação desses homens cultos, preparados, como São Justino, São Leão Magno, Santo Agostinho, São Jerônimo, né? Esses homens foram fermentando, né, as bases do Império Romano, que depois, lá por volta do ano 313, já o imperador praticamente se converte, impede a perseguição dos cristãos, e depois, em 385, né, o outro imperador, Teodósio o Grande, então ele vai proibir o paganismo. E aí a religião cristã, pelo decreto de Tessalônica, passou a ser, né, o cristianismo a religião oficial do Império. Mas isso custou muito o trabalho de apologética desses grandes padres da igreja. Bom, depois também na teologia, vamos ver um trabalho importantíssimo, né? Por exemplo, Clemente de Alexandria, que morreu em 215, fundou, parece que a primeira escola teológica, né, da igreja em Alexandria, né? Ele dizia: diariamente vemos com os nossos olhos correr torrentes de sangue de mártires queimados vivos, crucificados ou decapitados. Está lá na sua obra Stromata 2, né? E por aí vai, né? Depois eu gostaria de destacar aqui também a participação de Santo Agostinho. Quando o império estava já desabando no tempo dele, e os mártires e os bárbaros já tomando ali o norte da África, tomando as suas cidades, Santo Agostinho e os pagãos culpavam a igreja pela queda do império, porque a igreja não, esses pagãos não prestam culto aos deuses, então os deuses estão se vingando de nós. Então Santo Agostinho vai e escreve a De Civitate Dei, a cidade de Deus, né? Realmente em resposta a esta acusação dos pagãos contra a igreja. E essa obra se tornou clássica, né? A cidade de Deus. Depois nós temos também muitos mártires entre os padres da igreja. Vamos encontrar aí, por exemplo, né, Inácio de Antioquia, que não deixa de ser um padre da igreja, mártir no ano 107, no Coliseu. São Policarpo de Esmirna, gigante São Policarpo, que deu um testemunho heróico ali na arena de Esmirna. Depois Santo Irineu de Leão, São Justino, São Cipriano de Cartago, foram muitos mártires, né, que deixaram. Depois, uma outra participação muitíssimo importante dos padres da igreja foi exatamente no combate às heresias. Desde o gnosticismo, que foi a primeira que os próprios apóstolos tiveram que combater, Pedro, Paulo, João, mas entram aí, né, no combate contra o gnosticismo, o próprio Santo Irineu, que talvez tenha sido a obra mais importante, né, Adversos Hereges. E o gnosticismo era tão difícil que Irineu compara vencer o gnosticismo como se você tivesse que pegar uma fera numa floresta, onde a fera se escondia atrás de cada árvore. Cortava-se uma árvore, ela se escondia atrás de outra. Então Irineu faz essa comparação. Foi como que precisassem cortar todas as árvores da floresta para conseguir pegar a fera, porque o gnosticismo era mutante, né? Todos aqueles gnósticos, né, Marcião e etc., eles iam criando vários, e eram preparados, inteligentes, né? Aliás, Santo Agostinho diz que nenhum herege é pouco inteligente. Os hereges dão muito trabalho porque exatamente eles são inteligentes e são importantes, eles formam escola. Então, quando surgiu o arianismo, por volta do ano 325, que a igreja teve que combater no Concílio de Nicéia, 325, principalmente com o trabalho heróico de Santo Atanásio, que chegou a ser exilado 5 vezes, porque os imperadores romanos do Oriente se tornaram
arianistas, né? Influenciados por Eusébio de Nicomédia, e até o próprio Eusébio de Cesareia cedeu um pouco ao arianismo. Então, os imperadores descendentes de Constantino, né, por 5 vezes Atanásio foi, né, exilado, mas eles derrubaram, mesmo que depois de 4 séculos de luta, derrubaram o arianismo. Mas esses gigantes, esses padres da igreja que, tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente, né, defendiam vivamente a divindade de Cristo. E depois vem o macedonismo, no ano 381, né, em que Macedônio, patriarca de Constantinopla, veja, patriarca de Constantinopla, assim como o Ário do arianismo era um presbítero famoso de Alexandria, Macedônio, que negava a divindade do Espírito Santo, era um homem também patriarca de Constantinopla, não era um João Ninguém, né? Mas aí vem o Concílio de 381 de Constantinopla I e derruba de novo mais uma heresia. E esses padres todos que enfrentaram ali o arianismo enfrentam agora, né, o macedonismo, a negação do Espírito. E aí vamos ter então o credo niceno-constantinopolitano, falando que o Espírito Santo é Deus. Foi ele quem falou pelos profetas. Procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é igualmente adorado. Depois temos outras heresias, né? Santo Agostinho, no tempo dele, teve que enfrentar o donatismo e levou a questão para Roma, e o Papa condenou o donatismo, também já tinha o novacionismo de Novato, né? E Santo Agostinho vai dizer aquela frase célebre, né? Roma locuta, causa finita. Roma falou, encerrada a questão. Mas um Santo Agostinho da vida, ele teve que enfrentar 4, 5 heresias. O maniqueísmo, porque ele foi maniqueísta, né? Enfrentou aí o arianismo, enfrentou o donatismo, enfrentou o próprio macedonismo, né? Depois nós tivemos, né, o nestorianismo, de Nestório, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Então nós vamos ver no concílio de Éfeso, 431, a figura extraordinária de São Cirilo de Alexandria. O grande São Cirilo de Alexandria vai lá e defende a maternidade divina, o dogma da maternidade divina com unhas e dentes, né? E o concílio termina chamando Maria de Agios Theotokos, Santa Mãe de Deus. Então a participação da patrística aí foi fundamental. Tivemos também outras heresias, como o monofisismo, né? Monofisismo de Eutiques, né? Monge famoso de Constantinopla, que negava, né, que Cristo tivesse a natureza humana. Eutiques achava que o verbo tinha engolido a natureza humana. Então Cristo não seria homem perfeito. Então entra São Leão Magno, escreve o Tomos a Flaviano e diz, não, Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele tem, né, a natureza humana, a sua pessoa é o verbo, mas no verbo tem 2 naturezas, humana e divina. Senão ele não pode ser o Salvador. Se ele não é homem, não é Deus, ele não pode ser o pontífice, a ponte entre Deus e o homem que o pecado original tinha derrubado, né? E depois já tinha tido uma outra heresia que negava, né, que Jesus Cristo tivesse alma humana, né? Apolinário de Laodiceia, e os padres da igreja vão derrubar também essa heresia. Não, Cristo tem uma alma humana. Não é só o verbo nele, tem uma, se ele não tem uma alma humana, ele não é homem. Se ele não é homem, ele não é o Salvador. Não pode ser o Salvador. Isso tudo foi importantíssimo, ou seja, nessa teologia da redenção soteriológica, né, os padres da igreja tiveram um papel fundamental. Tivemos depois a questão do monoteletismo. Outro patriarca de Constantinopla, Sérgio, começa a dizer, não, o Cristo está bom, Cristo é a pessoa, o verbo tem 2 naturezas, mas nele não tem 2 operações. Não existe nele uma vontade humana. Opa! A igreja gritou, como não tem uma vontade humana? Se não tem vontade humana, ele não é homem. Se não é homem, ele não pode ser o redentor do homem, porque a culpa, o pecado foi do homem, é um homem que tem que redimir o homem, né? A redenção está na carne, diziam os padres da igreja, né? A redenção está na carne. Basílio, o grande Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, né? Então a igreja derruba de novo, né, lá no
no concílio de Constantinopla, 3, 4, vai derrubar o monotelitismo. Cristo tem uma vontade humana assim. Lá no Calvário ele quis fugir da cruz. A vontade humana perguntou ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Aí eles enxergam uma coisa importantíssima: a vontade humana de Cristo era sempre submissa à vontade divina. Né? Então, ele fazia perfeitamente a vontade do Pai. E praticamente nós temos ainda lá, né, o iconoclasmo, a heresia do iconoclasmo, onde São João Damasceno, lá por volta do ano 780, vai quase que ser martirizado para vencer o iconoclasmo, que foi uma coisa terrível, uma perseguição violenta, porque os basileus, né, os imperadores romanos, se tornaram iconoclastas e queriam perseguir monges, e houve assim, muito derramamento de sangue. Mas São João Damasceno, doutor da igreja, enfrentou com unhas e dentes o iconoclasmo. E no Concílio de Nicéia II, 787, depois com outros desdobramentos, a igreja foi vencendo o iconoclasmo. Bom, outro ponto que eu queria colocar é sobre o cânon bíblico, né? A gente sabe que o cânon bíblico também ele se tornou praticamente o que nós temos hoje até o século III, século IV. Mas houve muitos concílios, concílio de Cartago III, concílio de Cartago IV, no tempo de Santo Agostinho. Desde lá do Código de Moratória, do ano 200, a igreja foi se debruçando em cima de todos os livros, e olha quantos livros apócrifos a igreja retirou, porque não eram inspirados pelo Espírito Santo, não é? Seguindo lá o cano da Septuaginta, né? Mas depurando esse próprio cano, tirando dali alguns apócrifos ainda, a igreja, a tradição da igreja, esses santos padres da igreja, nos diversos concílios, até o concílio de Trullos, em Constantinopla, até o próprio concílio de Trento, a igreja foi depurando, né? E chegamos ao cânon que nós temos hoje. Ou seja, quem não acredita na infalibilidade da igreja, né, para, digamos assim, confeccionar a Bíblia como ela é hoje, não devia ler a Bíblia. Porque quem garante para mim que isso aqui é palavra de Deus? A Igreja Católica Apostólica Romana. A Dei Verbum do Concílio Vaticano II fala com todas as letras. É a tradição da igreja quem montou o cânon bíblico que nós temos hoje. Né? Dizem que mais de 80 evangelhos foram retirados. Né? Do Antigo Testamento, uns 50, 60 livros. Que a igreja, ou seja, esse discernimento assistido e guiado pelo Espírito Santo foi algo fundamental, e os padres da igreja participaram muito disso. Bom, por fim, eu gostaria de colocar também uma frase de Santo Agostinho, né? Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Essa frase está no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 119. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. E por fim, nessa explanação muito rápida, por fim, também a participação da patrística na liturgia e nos sacramentos. Então vamos ver lá o Hipólito de Roma, né, nas suas obras todas, colocando como é que era a consagração de um bispo, como é que era a celebração da missa. Justino, né? Justino falando da missa no primeiro dia da semana, no dia do sol, como é que a missa era celebrada. Já no primeiro século, é praticamente a mesma missa que nós celebramos hoje, mas esses padres da igreja já tinham elaborado essa coisa. E os outros sacramentos também. O batismo de criança, que Santo Agostinho defendia, São Jerônimo defendia, Tertuliano defendia. Né? O batismo com derramamento de água, não só por imersão, mas também por efusão. Vamos encontrar na Didaquê, do século X, certamente obras desses gigantes também da igreja, né? Que vão dar para nós a confirmação, desde a origem da igreja, de todas essas práticas que nós vivemos hoje. Né? Muito bem, rapidamente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço, né, a oportunidade de poder participar, né, desse trabalho muito importante. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.